Que momento sem igual, cresce na fé e no saber, vem com a família pra EBD. Vem com a família pra EBD. Vem pra EBD. Saudamos os amados irmãos em Cristo com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus. Nesse dia 12 de julho de 2020, estamos estudando a lição de número 2, que tem por título Despertamento Espiritual, um Milagre. Nosso textuário de hoje está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículo 11, que diz: E isto digo, conhecendo o tempo, que é já a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A nossa verdade prática de hoje, o despertamento espiritual é uma consequência da submissão à vontade de Deus. A nossa leitura bíblica em classe de hoje está no livro de Esdras, capítulo 1, versículo de 1 a 7, e no livro de Neemias, capítulo 1, versículo de 1 a 3. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que está em Judá, e edifique a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém.
E todo aquele que ficar atrás, em algum lugar em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata, com ouro, com bens e com gados, além das dádivas voluntárias para a casa de Deus que está em Jerusalém. Então se levantaram chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. E todos os que habitavam nos arredores lhes firmaram as mãos com vasos de prata, com ouro, com bens e com gado, e com coisas preciosas, além de tudo que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa de seus deuses. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleve, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, e ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Meus irmãos, na lição de hoje estamos estudando uma lição que tem por título Despertamento Espiritual, que é um milagre. Nessa lição de hoje, nós iremos aprofundarmos mais um pouco sobre os fatos ocorridos em Israel, ou mais precisamente em Judá e Benjamim, depois do momento em que Daniel descobre que tinha uma promessa para o povo. Daniel contabiliza esse tempo e ele começa a questionar de Deus. Mas resgatando informações para nós darmos continuidade à nossa lição, nós sabemos que Israel era uma nação escolhida por Deus e que tinha 12 tribos. Essas 12 tribos sofreram um cisma. Nessa divisão, 10 tribos vão para o norte, 2 tribos ficam no sul. As 2 tribos do sul é Judá e Benjamim. As 10 tribos do norte são as demais, os outros irmãos de Judá e Benjamim, que ficam nas 10 tribos do norte. Gad, Jazé, Naftali, Simeão, Ruben, Manassés, assim sucessivamente. Dessas 10 tribos, eles se desviaram completamente de Deus, apesar de Deus levantar profetas também nessas 10 tribos, eles estavam totalmente corrompidos. E Deus, ele está vendo que Judá e Benjamim estão andando enveredando pelo mesmo caminho de erro, se prostituindo, profanando o santuário, deixando de observar as escrituras sagradas ou as leis, né, as leis tanto morais como dos rituais, dos cultos, estavam maltratando os mais pobres, os órfãos, as viúvas, tudo que Deus tinha dito para não fazer, eles estavam fazendo. E pior, eles tinham importado uma formatação de culto que não estava previsto na Bíblia Sagrada. Deus, ele proibiu o povo de Israel de cultuar como se cultuava a Baal, a Moloque, a Asterote, e o povo de Israel, de Judá, começou a se envolver com essas idolatrias, e isso com conivência dos reis, de alguns profetas falsos e dos sacerdotes. Então Deus estava indignado, levanta Jeremias para advertir o povo antes deles caírem no cativeiro. E Deus disse para Jeremias que ia fazer com que o povo fosse penalizado cativo em um povo chamado caldeu. Nessa penalização, Jeremias também questiona: mas meu Deus, como é que tu vai pegar um povo que está desobediente, que está rebelde, e vai submeter eles a uma penalidade de um povo que ainda é mais rebelde do que ele? Deus, ele disse que sabia o que estava fazendo, porque naquele momento Deus iria castigar o povo de Judá e Benjamim, mas depois ele também ia castigar o povo da Caldeia, os babilônicos. E chega um momento, o povo não se arrepende, Deus ele permite que o povo caia no exílio babilônico. Mas a estratégia de Nabucodonosor, ela era tão ruim,
tão danosa contra Israel que ele não aceitou apenas ganhar a batalha contra Judá e Benjamim, não. Ele, além de ganhar a batalha contra Judá e Benjamim, ele arrancou o povo, ele tirou o povo da terra e levou para a Babilônia. Aí fica, não tem condição de levar todos para a Babilônia, deixa um grupo cá na terra, mas depois ele volta de novo e tira os demais da terra e colocou à beira do rio Quebar, quer dizer, no meio do caminho, e destruiu tudo que estava em Judá e Benjamim, Benjamim lá naquelas duas tribos. Ele destruiu os muros, destruiu as casas, destruiu os campos de agricultura, destruiu o templo de Jerusalém, destruiu tudo e levou o que era mais precioso para a sua terra. Essa destruição que Nabucodonosor faz era uma estratégia de guerra, porque ele fazendo isso, ele estaria impedindo o povo de reconstruir, porque ele deixou lá na terra apenas os velhos e as pessoas que não tinham condições de fazer mais nada. Então ele destruía a cultura, ele não quis destruir apenas a nação, ele quis destruir a cultura dos judeus naquele momento. E aí ele leva esse povo para construir Babilônia, o grande império, né, a sua ostentação, leva os melhores para Babilônia, outros que não tinham, não criou interesse nele, deixou à beira do caminho, às margens do rio Quebar, e os demais que não tinham condição de construir, ele deixou lá. Mas isso para se cumprir também a profecia de Jeremias, que dizia que Deus ia fazer daquela terra uma grande assolação, e todos que passassem veriam um grande assombro, porque não pareceria que ali habitou-se alguém em algum momento. Então, meus queridos irmãos, foi essa a estratégia de Nabucodonosor e Deus estava no controle dessa estratégia. Eram crentes, eram cristãos, melhor dizendo, eram crentes sim, acreditavam em Deus sim, mas naquele momento precisava de uma correção e Deus usou o ímpio para corrigir. Deus estava usando Nabucodonosor naquele momento para despertar o povo de Judá e Benjamim. Nesse momento agora, nessa lição, nós vamos estudar mais a fundo sobre o despertamento espiritual, o milagre da parte de Deus. Nós vimos que Daniel ficou inquieto quando viu que já estava chegando o tempo de Deus cumprir a sua promessa e ele não viu absolutamente nada acontecendo para que realmente ele pudesse garantir que não ia passar de 70 anos esse castigo. É no momento que Belsazar faz uma festa e escreve na parede: de uma noite para um dia, Deus ele dá a vitória para Ciro, que comandava o império do reino Medo-Persa, ou melhor dizendo, os reinos Medo-Persa se uniram sobre o comando de Ciro. E Deus deu vitória a Ciro naquela mesma noite, prova que Deus ele não está esquecido da promessa que ele faz. Tendo recapitulado isso, o que nós vamos estudar, né, nesta lição? A nossa lição está dividida em 4 tópicos. O primeiro tópico está intitulado: O despertamento espiritual emana do próprio Deus. É Deus quem desperta. O despertamento espiritual não vem do ser humano. A nossa carne, ela não tem interesse nenhum no despertamento espiritual, porque a nossa carne gosta de lazer, gosta de prazer, gosta de benesses dessa vida. E o nosso espírito, o que ele quer, muitas vezes sacrifica os desejos da nossa carne. Então, esse despertamento espiritual jamais iria por iniciativa do ser humano. Esse despertamento espiritual só emana do próprio Deus. E Ciro, o que diz a Bíblia sobre Ciro, no versículo 1 de Esdras 1. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro. Então foi Deus que despertou o espírito de Ciro. Aí fica a pergunta para os irmãos: será que Ciro era cristão ou era crente, melhor dizendo? Não vou falar em cristão não, porque cristão é no Novo Testamento. No Antigo Testamento, será que ele cria em Deus? Certamente ele cria em Deus, no Deus de Israel. Mas será que ele era cumpridor das Sagradas Escrituras? Eu não posso arriscar afirmar que sim. Mas eu posso te dizer uma coisa: independente do homem ser ímpio ou justo, quando Deus quer fazer cumprir os seus desígnios, ele usa quem ele quer. Ele põe no poder, ele tira do poder, porque ele está no controle de todas as coisas. Vamos aqui recapitular. Israel no Egito. Quando Deus ele promete quando ele fala para Abraão: Abraão, essa terra que você está pisando hoje é uma terra que eu ainda vou dar a sua descendência depois de ti. Mas antes disso, a tua descendência descerá e ficará oprimida, ou passará por aflição, ou será afligida por 400 anos na terra pagã.
E Abraão, ele morreu sabendo que isso iria acontecer. E chegou o momento de Deus cumprir a sua promessa. O que é que Deus faz? Levanta José, coloca José como segundo lá no Egito e o povo desce. Quando chega na hora de sair, alguns anos antes, vamos supor, foram 430 anos que o povo ficou lá, 350 anos antes, Deus faz com que Moisés venha nascer e ser protegido no momento de grande crise, porque naquele momento todos os filhos das hebreias estavam sendo mortos, assassinados, né? Então, naquele momento Moisés nasce e é adotado pela filha de Faraó e é criada também dentro do palácio. Nesse momento que ele é criado dentro do palácio, o que nós vemos é que Deus preparou alguém para colocar no palácio. O povo deseja cumprir essa promessa e alguém que é colocado no palácio para Deus tirar o seu povo no momento certo. E agora, o povo de Judá e Benjamim estava também precisando de uma intervenção divina. Então, quem é que Deus vai levantar? Ciro. Como é que Deus levanta Ciro? Nós vamos ver aqui nesta lição. Deus ele desperta Daniel através da leitura da Bíblia e da palavra de Deus, das profecias, melhor dizendo, e através da oração começa a surgir esse despertamento. O próprio Deus foi quem fez o milagre do despertamento. Não foi Daniel que teve a intenção de escarafunchar e achar, não. Ele estava lendo as escrituras, viu que a promessa, ele fez a contagem, identificou que o tempo já estava se cumprindo, então naquele momento ele começa a orar a Deus. E Deus ele vai agora levantar os instrumentos que ele precisa para fazer cumprir a sua promessa, seja o crente, seja o ímpio. O despertamento é um mistério. No momento que a pessoa está agindo, ela não sabe por que está fazendo aquilo, mas Deus sabe por que está permitindo que aquilo aconteça. O próprio Jesus ele disse: o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Se o que é nascido do Espírito não consegue descrever a sua trajetória, imagine aqueles que são espectadores. Israel, ou Judá e Benjamim, não sabia como é que iria acontecer ou como Deus iria cumprir a sua promessa. Mas Deus, naquele momento, estava provendo todas as coisas. Mais uma coisa, tem um texto bíblico que os irmãos às vezes pregam de forma equivocada, não insistem com o pecador para que aceite Jesus. Você percebe que o pecador está desejoso, a alma está ansiando, e você não insiste porque está escrito lá, não por força nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Sem saber, irmãos, que esse texto foi exatamente para esse momento aqui. Israel, o Judá e Benjamim estava cativo no exílio, não podiam ter treinamento de guerra, não podia pegar em armas porque eles eram inimigos, considerados inimigos. Então não se dava esta oportunidade para estrangeiros ingressar no exército de um país. E, sobretudo, no Império Babilônico, que era algo impossível de um estrangeiro cativo fazer parte desse exército. Então, Deus ele relembra ao povo que estaria livrando o povo. Mas como é que Deus iria livrar se não tinham armas, não sabiam guerrear? Os que estavam jovens agora na Babilônia, depois de 70 anos, tinham nascido lá dentro do berço babilônico, né? Os mais velhos estavam, já tinham morrido, ou já estavam muito velhos. Então, eles não tinham condições físicas de lutar contra um grande império. E aí é por isso que é um milagre. Então Deus disse assim: olha, não será por força e nem por violência, mas pelo meu espírito. No mesmo dia em que aparece uma mão escrevendo na parede, Daniel decifra, Ciro entra com o seu exército em Babilônia, vence o Império Babilônico. Olha só, vence o Império Babilônico. A mesma mão que escreveu na parede, ele incitou o coração de Ciro, e Ciro escreveu um edito mandando ou dando ordens que o povo voltasse para a sua terra. Então é pelo Espírito, bastou uma assinatura e Deus dá vitória à sua igreja. E eu quero lembrar uma coisa para os irmãos. Você pode ter um processo de muitos anos engavetados. Acredito no Deus de Israel, que no dia dele dar a sentença, pode acontecer o que for.
aquela pilha de processo vai cair na hora de colocar na ordem, o teu vai primeiro da fila. Aí a secretária vai procurar um processo e vai acabar deixando o teu no início da fila. Mas se Deus tiver de dar a sentença, o juiz vai encontrar o teu processo na pauta do dia, porque ele é Deus onipotente e onisciente, ele sabe o que faz. O segundo tópico da nossa lição fala sobre as finalidades do despertamento. Deus, tão ocupado, não estaria se desprendendo para ficar despertando um indivíduo ou um grupo sem uma finalidade. Concorda comigo? Então, Deus, quando ele desperta, é porque ele tem uma finalidade. Naquele momento, a finalidade de Deus era despertar o povo para restaurar uma nação. Irmãos, era o grande milagre. Não tinha nenhum resquício de que habitou alguém naquelas terras de Canaã. Não tinha nada que provasse. As nações que não suportavam Israel estavam todas batendo palmas para aquela situação. E viu passar 10 anos, 20 anos, 30 anos, 70 anos o povo não voltar à terra, agora é que eles não vão ter mais esse interesse, porque eles já se estabeleceram por lá, cada um já tem suas casas, ninguém vai querer mais voltar para cá. Só que Deus, ele estava contando o tempo e faz com que Israel retorne à sua terra. Então, naquele momento, o despertamento serviu para a restauração nacional de Israel, a restauração política, a restauração econômica, a restauração cultural, a restauração de Israel como povo. E Ciro foi essa pessoa que Deus usou para canetar, dar uma assinatura para que o povo voltasse para a terra. No início do seu reinado, Ciro proclamou esse edito, né, autorizando os judeus a retornar a Jerusalém, e o principal objetivo era, segundo Ciro, edificar a casa do Senhor em Jerusalém, que é em Judá. Então, foi essa a ordem. Edifique a casa do Senhor em Jerusalém, que é Judá. O segundo título desse tópico diz o seguinte: a restauração espiritual de Israel. E essa restauração espiritual, irmãos, era o maior objetivo que Deus tinha nesse despertamento. Deus, claro, queria que o povo voltasse para a sua terra, porque Deus prometeu aquela terra para o seu povo. Mas naquele momento também, Deus queria restaurar o espiritual. E o que nós vimos é que houve uma restauração. Se Israel foi para o exílio por causa da idolatria, lá eles tiveram lições que o Deus deles era mais poderoso do que os deuses babilônicos, que tinham supostamente dado vitória aos babilônicos em relação a Israel. Nós vemos dois grandes episódios ali, quando Sadraque, Mesaque e Abdenego foi obrigado a se ajoelhar diante da estátua do rei para adorar. Eles disseram que eles não iam cometer o pecado de idolatria. Como eles foram enfáticos, foram lançados na fornalha de fogo, e lá Deus deu o livramento. Depois foi feito um edito que quem orasse ou invocasse outro Deus que não os deuses da Babilônia também seria lançado na cova dos leões. Lá Daniel continuou orando com o seu costume de outrora e foi lançado na cova dos leões. Deus o protegeu, ele saiu ileso e o povo reconheceu que Deus é o verdadeiro Deus. E Israel começa a tirar lições desses episódios, porque não precisa adorar Baal, não precisa adorar Asterote, não precisa adorar a Moloque, porque o Deus que eles tinham era suficiente, é o maior Deus, não precisava importar comportamentos estranhos de outros cultos para trazer para o culto judaico, porque o culto que Deus estabeleceu era simples, era daquela forma que ele queria e era daquela forma que ele se agradava. Então, antes do exílio, o povo de Israel estava envolvido numa idolatria. Agora, com o sofrimento, eles aprenderam que se adora a um único Deus. Então, a finalidade maior do despertamento aqui foi a finalidade do despertamento espiritual. O povo agora volta para reconstruir as suas terras, mas volta com a intenção também de adorar melhor a Deus. Quem foi que desceu para trazer esse despertamento? O Espírito Santo. Ele levou Daniel a um despertamento na palavra e na oração, levou Ciro a um despertamento, ou uma visão sobrenatural do que deveria ser feito. Ali foi Deus que usou Ciro. Irmãos, e se Ciro não desse ouvido, olha, pela estratégia de Nabucodonosor, jamais Nabucodonosor liberaria o povo para voltar à terra.
Mas, como ele jamais faria isso, e o tempo já estava contado, Deus o arrancou do trono e colocou uma outra pessoa no lugar, e colocou Ciro. Se Ciro também não desse ouvido à voz de Deus, Deus imediatamente colocaria uma outra pessoa. Aí vocês perguntariam, e daria tempo? Sim, claro que daria tempo, porque quando Deus começou a agir, colocou Ciro no poder, faltava ainda um ano para completar os 70 anos, porque foi no primeiro ano de Ciro que ele deixou o povo voltar exatamente quando estava completando os 70 anos. Deus assinaria de novo em qualquer lugar. Não tem lugar para Deus não assinar. Deus assinaria na parede, assinaria no chão, assinaria em qualquer lugar do universo, mas ele daria vitória ao seu povo. Então, o Espírito Santo estava agindo naquele momento, trazendo os despertamentos necessários. O Espírito Santo, irmãos, ele não compactua com o pecado. Então, Israel estava em pecado, vai agora para o cativeiro, vai agora para sofrer o castigo. Mas Deus, ele mostra, porque Deus mostra, através do Espírito Santo, Deus mostra também, torna manifesta as coisas que estão erradas. E ele também faz as coisas acontecer, porque Deus, ele não combina com o pecado. O Espírito Santo também aponta para Jesus, que é ele quem perdoa pecado. O homem se sente pecador, é convencido do pecado através do Espírito Santo. O homem vê o que é pecado através do Espírito Santo, mas o homem também vê uma solução, uma saída, que é Jesus Cristo, através do Espírito Santo. O terceiro tópico, irmãos, da nossa lição, fala que Deus cumpre as suas promessas. Como está escrito, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se tem alguém que é fiel, é o nosso Deus. Nesse terceiro tópico, nós temos quatro ou três subtópicos, que diz assim: primeiro, a fidelidade de Deus em suas promessas. Pode passar o tempo que for, Deus, ele cumpre literalmente aquilo que ele prometeu. Deus cumpriu literalmente a sua palavra em relação ao retorno de Judá à sua terra. Ele prometeu, no tempo certo, ele não chegou atrasado, não chegou adiantado, no tempo certo ele cumpriu. E ele moveu exércitos que Israel não tinha condição de lutar contra Nabucodonosor. Ele moveu exército que lutou por Israel e deu vitória, porque Deus, quando ele quer, ele trabalha dessa forma. A vitória de Israel foi só através de uma assinatura. Mas quem pelejou contra os babilônicos foi Ciro, comandando o reino Medo e Persa. Não precisa você entrar em embate, em conflito com ninguém, porque se Deus tiver te dar vitória, ele vai usar outras pessoas para intervir na situação e você vai ter a tua vitória. Entrega na mão de Deus e ele fará o melhor. Deus renova suas promessas de bênçãos. A cada despertamento que Deus faz, ele está trazendo uma promessa nova, ou está renovando as promessas que ele já prometeu. É, exemplo aqui é de Daniel. Ele despertou Daniel, mas a promessa já tinha sido feita atrás. Deus estava só renovando a fé de Daniel, renovando a promessa de Daniel para aquela promessa, a esperança de Deus, para aquela promessa que havia sido feita. O Espírito Santo revela as riquezas escondidas em Cristo. E é essa comunhão que nos faz revelar, mesmo que a gente já leu aquele trecho várias vezes da Bíblia Sagrada. No momento certo, Deus faz a gente ver com novos olhos e enxergar alguma promessa e para que possamos inquirir de Deus essa promessa. Mas Deus não faria, não cumpriria se eu não pedisse? É claro que Deus cumpriria, mas às vezes a gente só dá valor àquilo que a gente sabe o valor que tem. Então, o custo, o preço que nós pagamos. Então, Daniel sabia o valor que tinha o povo voltar à sua terra, porque ele pagou o preço na oração por aquilo. Hoje, nós temos algumas promessas na Bíblia Sagrada. E Deus, ele vai trazendo despertamento às nossas vidas através dessas promessas de bênçãos espirituais. O meu batismo com o Espírito Santo, que se cumpriu desde o Pentecoste. E isso foi uma realidade na vida dos apóstolos. Está bem escasso hoje, mas Deus ainda cumpre a sua promessa através de Jesus Cristo, batizando com o Espírito Santo a todos que lhe buscam e creem nas suas promessas. Deus também confere à igreja dons espirituais para fazer acontecer os milagres da igreja. É o dom de curar, o dom da fé, o dom da profecia, e ao todo são 9 dons que o Senhor nos dá para trabalharmos na sua obra, para fazermos a sua obra. Esses dons, eles acabam despertando a igreja espiritualmente para coisas ainda maiores, porque a finalidade de Deus é sempre que nós avancemos um degrau espiritual a mais. E através disso também, ou através
desse cumprimento das promessas, Deus renova a fé dos abatidos. Tem pessoas que não crê por nada mais, já está abatido, já não tem mais expectativa ou esperança nenhuma. Através desses fatos, desses acontecimentos, os abatidos eles se despertam e voltam à sua caminhada. Então, o despertamento daqueles que estavam no exílio surgiu através da reivindicação de Daniel a Deus para cumprir a sua promessa. Finalmente, irmãos, nosso quarto tópico e último da lição de hoje, que tem por título: O despertamento torna os homens obedientes à palavra. Verdade, porque cria temor. Quando Deus traz um grande despertamento, as pessoas têm maior reverência, têm maior temor, principalmente quando as pessoas estão cientes do que eles estavam fazendo de errado e que retornam ou retomam a sua carreira. O culto foi reestabelecido em Jerusalém. Foi exatamente aquele que a lei de Deus determinava. Percebemos que quando Deus arranca o povo do Egito, 50 dias depois, o povo está no Monte Sinai. E Deus faz Moisés subir ao monte porque lá de lá Deus queria trazer alguns ensinamentos. Principalmente, como é que a partir dali ele queria ser adorado. Como é que a partir dali ele queria ser louvado. Como é que ele queria ser cultuado. Por que isso? Irmãos, 430 anos dentro de um povo, convivendo com um povo pagão, o povo de Israel tinha muitas ideias de cultos na cabeça e Deus queria dizer assim: olha, eu quero que vocês sejam separados, sejam santos porque eu sou santo, e eu quero que o meu culto também seja separado. Eu quero dizer para vocês como é o culto que me agrada. Então Deus queria despir o povo daquela idolatria egípcia e logo ele diz: não terás outros deuses diante de mim. É a primeira forma de culto. Não farás para ti imagem de escultura. Então, era proibido terminantemente ao povo usar esses instrumentos de culto ou de referência para o culto. Então, Deus estabeleceu a forma de culto, como o sacerdote deveria se portar, como os levitas deveriam se portar, como o povo deveria se comparecer diante dele, qual era a periodicidade do culto, que era todo sábado, eles teriam que estar disponíveis para cultuar a Deus. As 3 festas anuais também eles teriam que estar em Jerusalém. Então Deus estabeleceu toda a forma de culto, como aconteceriam os sacrifícios, os holocaustos, a periodicidade deles. Então Deus ele fez questão de regrar o culto que lhe agradava. O povo de Israel achou que era muito pouco e começou a se inspirar nos cultos pagãos à sua volta, dos seus vizinhos. E aí começou a se envolver com Baal, com Asterote, com Moloque. E aí começou a trazer coisas ruins, danosas ao culto. E Deus não aceitava aquele culto. Como Deus usou o próprio Isaías e disse que esse povo me louva com os lábios, mas o coração está distante de mim. Então, quando o povo agora passa pelo exílio babilônico, que retorna, ele vê uma coisa: tem que retornar o culto como Deus ele queria, como Deus estabeleceu. E agora o culto que foi estabelecido em Jerusalém foi exatamente aquele que a lei de Deus determinava. Precisava passar 70 anos de cativeiro para aprender que o culto a Deus tinha que ser daquela forma. O despertamento dado pelo Espírito Santo faz com que os crentes sejam intensamente fiéis à palavra de Deus. A partir daquele momento que nós vimos aqui, é que o povo estavam ávidos para ouvir as Escrituras, que o povo estava querendo aprender mais de Deus. O povo chegou ao ponto de assentar-se numa manhã ensolarada, de 6 horas da manhã até o meio-dia, de pé o povo ficou para ouvir a palavra de Deus. Então, o despertamento produz esse desejo pelas coisas espirituais. Irmãos, eu fico muito triste quando vejo alguns cultos sendo inovados nas nossas igrejas. Feixes de luz, danceterias, importações de estilos mundanos para louvar a Deus, o rock, o funk e tantos outros estilos musicais,
Deus não precisa de nada disso. Vamos resgatar as nossas tradições, porque o povo de Israel foi cativo para a Babilônica por causa desta mistura. Não vamos diluir o culto a Deus com coisas pagãs. E o que mais nós podemos aprender dessa lição? Às vezes a gente chega na igreja, as pessoas quando saem do culto dizem: o culto hoje foi ruim, eu não gostei do culto hoje. É porque ele não foi cultuar, porque o culto não era para ele, o culto era para Deus. E se todos chegassem ali para cultuar Deus, como Deus formatou o culto, Deus estaria feliz e as pessoas também, mas as pessoas querem um culto para eles. Não vou mais naquela igreja porque eu não tive oportunidade. Mas deixa Deus fazer como Ele quer, porque o culto é dele, é para Ele e é para Ele ser adorado. Então, irmãos, precisamos rever nossos conceitos. Não quero dizer para os irmãos que o culto tem que ser um velório, não. O culto tem que ser alegre. Diz a Bíblia que Davi, o salmista, ele chega e diz assim: servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, e foi Ele, não nós, que não sei se povo seu e ovelha do seu pasto. Eu quero ser ovelha do pasto dele, eu quero ser povo dele, eu tenho que servir a ele com alegria, da forma como ele formatou o culto, porque é para agradar a ele, não é para agradar a grupo A, grupo B, ou agradar irmão A, irmão B. Deixe quem quiser falar do culto. Agora faça um culto alegre, saia de casa já, como o salmista também diz: eu alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Se alegre logo no momento que você já sair de casa para adorar ao Senhor teu Deus. Que Deus abençoe ao seu povo. Meus irmãos, estamos chegando ao final de mais uma lição maravilhosa de Escola Bíblica Dominical. E para concluir, fica para nossa reflexão: o despertamento espiritual, de iniciativa do próprio Deus, tem por finalidade a restauração de vidas. Em Israel, houve restauração tanto na área espiritual quanto na área nacional. E digamos-se de passagem que também envolveu uma questão emocional que foi restaurada ali, nesse momento que Deus cumpria a sua promessa. Deus cumpre as suas promessas porque Ele é fiel. E quando chega o seu momento de agir, Ele renova a fé do crente que já está abatido pelas provações e já sem força para prosseguir na caminhada, capacitando esse crente a receber as bênçãos prometidas, despertando nesse crente um espírito de gratidão e de fidelidade à sua palavra. E a comunhão do Espírito Santo sejam conosco. Amém. Amém. Minha vida seja assim, consagrada a Ti, Senhor. Possa sempre Tu por mim operar o Teu amor. A minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, Tua para sempre sim. Que meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eterna canção. Minha voz se faça ouvir, a minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, Tua para sempre sim.
teu amor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Toma, ó Deus, o meu querer, faz o teu, ó Salvador, hoje habita no meu ser, enche-me do teu fervor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Oh, recebe-me, Senhor, quando venho me prostrar a teus pés, ó Salvador. Hoje vem me consagrar, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim.